Estimados irmãos, estimadas irmãs, que bom podermos ter mais uma vez este momento de culto, de buscar na palavra de Deus alimento para a nossa fé, conselhos para a nossa vida cristã. O culto de hoje tem como tema o reino de Deus. E eu quero te saudar neste momento de culto ao nosso Trino Deus, com a palavra bíblica do Evangelho de João, no capítulo 6, o versículo 68, aonde a Sagrada Escritura nos diz assim: Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Que a palavra do Senhor Deus diariamente nos fortaleça na fé, questione sim o nosso modo de viver e aponte sempre o bom caminho, o caminho para a vida eterna no reino de Deus. Amém. Celebramos este nosso momento de culto ao nosso Deus, em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido para ouvirmos a primeira canção. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade, tua vontade, tua vontade. Estimados irmãos, estimadas irmãs, eu quero compartilhar o texto da nossa reflexão deste momento de culto, palavra do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, os versículos 26 até 32, aonde nos diz assim: Jesus disse: O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga.
Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-la com a foice, pois chegou o tempo da colheita. E Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Estimados irmãos, estimadas irmãs, o texto lido fala sobre o surgimento e o crescimento do reino de Deus entre nós. Através destas duas parábolas, Jesus diz que o reino de Deus se realiza na nossa vida num processo longo e contínuo e exige de nós também paciência. Na primeira parábola, a chamada parábola da semente, Jesus compara o reino de Deus a uma semente que é lançada à terra, e essa semente precisa do seu tempo para germinar, para crescer e depois se desenvolver e frutificar. E na segunda parábola, a chamada parábola do grão de mostarda, Jesus compara o reino de Deus à menor de todas as sementes, mas que quando nasce e cresce se torna uma grande árvore. Portanto, assim é o reino de Deus. Ele foi semeado entre nós por Jesus Cristo, de modo pequeno, humilde, mas com muito amor. E o reino de Deus vai crescendo e frutificando, na medida em que mais e mais pessoas são alcançadas pela palavra de Deus, na medida em que mais e mais pessoas se encontram com a fé em Deus e vivem sua vida a partir do querer de Deus, semeando então sinais do reino de Deus aqui, já agora neste mundo. Portanto, o reino de Deus é o tema central destas duas parábolas. Certo dia perguntaram onde é o reino de Deus, onde encontramos o reino de Deus. Prezados irmãos, prezadas irmãs, a resposta é bem simples. O reino de Deus é e está ali, onde as pessoas ouvem a palavra de Deus. O reino de Deus, semeado por Jesus, é e está ali onde Deus reina na vida das pessoas. O reino de Deus está ali onde a voz de Deus é ouvida, onde vivemos em obediência aos mandamentos do Senhor. E esse reino de Deus iniciado por Jesus Cristo precisa continuar sendo semeado entre nós, para que mais e mais pessoas se encontrem nesta vida de fé e de comunhão com Deus, para que mais e mais pessoas façam parte então dos instrumentos das pessoas que foram alcançadas pela fé, pelo agir do Espírito Santo e agora servem a Deus. Mas, prezada comunidade, há pessoas, também nós, que muitas vezes se desviam da palavra de Deus, do caminho do Senhor, facilmente então não diferenciando o que é e o que não é sinal do reino de Deus. E quando vemos pessoas trilhando para o caminho que leva ao sofrimento, à dor, à tristeza e à morte, onde faltam sinais do reino de Deus, ficamos pensando o que levou esta pessoa a se desviar do bom caminho do reino de Deus. Prezados irmãos, prezadas irmãs, na primeira parábola diz que o reino de Deus é como uma semente que foi lançada à terra. E quer estejamos dormindo ou acordados, a semente nasce. Ela cresce, se desenvolve, até que os frutos então apareçam. Jesus Cristo semeou sinais, semeou sementes do reino de Deus, e em muitos corações essa semente frutificou. Mesmo que pequena, ela nasceu, ela cresceu e frutificou. Muitas pessoas ao longo da história viveram a sua fé em Deus, e essas pessoas continuaram semeando sinais do reino de Deus, continuando sendo sinais e instrumentos de Deus na história. Se nós hoje cremos em Deus, é porque alguém em algum momento da história
semeou sementes do reino de Deus. É porque pessoas semearam a palavra de Deus, a palavra do reino de Deus, e a nossa fé, portanto, é fruto desta boa semente da palavra do reino de Deus que foi lançada nos nossos corações. Mas, prezada comunidade, prezados irmãos, prezadas irmãs, além da semente da fé, além das sementes do reino de Deus, quantas outras sementes também são semeadas em nossas vidas? Sementes boas, mas também sementes ruins. Sementes que fazem crescer árvores que produzem bons frutos, mas sementes também que produzem frutos amargos. Prezados irmãos, os sinais do reino de Deus, os bons valores da fé, os bons valores cristãos, mas também os maus valores nascem, são semeados, nascem e acabam frutificando em nossa vida, porque em algum momento foram semeados. No início, quando é semente, tudo parece inofensivo, mas essas sementes nascem, elas crescem até o momento em que os frutos começam a aparecer. E quando a árvore já está grande e os frutos aparecendo, tantas vezes é difícil corrermos atrás do tempo perdido. Por isso, prezados irmãos, prezadas irmãs, precisamos cuidar com o que é semeado. Devemos semear sinais do reino de Deus entre nós, sinais de paz, de perdão, de amor ao próximo, de honestidade, de uma vida coerente com a palavra de Deus. O reino de Deus com certeza ainda não está completo entre nós, porque nem sempre vivemos como Deus quer, porque nem sempre somos obedientes à sua santa palavra, porque nem sempre servimos a Deus pela fé tanto quanto deveríamos. Por exemplo, muitas pessoas se frustram na vida de fé porque se iludem achando que quando elas quiserem, a qualquer tempo, elas podem fazer a sua opção da fé e colher automaticamente todos os frutos que desejam. E é tão visível pessoas que em crise, porque caminharam quilômetros para longe de Deus, passaram uma vida distante de Deus, que não condiz com o reino de Deus, e agora sofrem com a ausência de Deus, com a ausência dos sinais do reino de Deus na sua vida. Por isso, na vida destas pessoas, na vida de todas as pessoas, na nossa vida, constantemente precisam ser semeadas sementes da fé, sementes do reino, sementes da palavra de Deus. Nas duas parábolas que nós ouvimos, primeiro se semeia, depois se colhe. Tudo de bom que nós desejamos para a nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, no mundo como um todo, primeiro precisa ser semeado. O reino de Deus precisa continuar sendo semeado entre nós. Deus nos confiou agora esta tarefa, darmos sequência no que Jesus Cristo iniciou. Por isso é dever de cada cristão testemunhar a sua fé. E eu não tenho dúvida em dizer que quem conhece a verdade do reino de Deus precisa também semear esta verdade ali onde vive, ali onde trabalha, para que mais e mais pessoas conheçam esta verdade e vivam a partir dela aqui neste mundo. Portanto, é a vivência da fé, a vivência dos sinais do reino de Deus que precisa continuar sendo executado entre nós. Precisamos semear boas sementes, semear bons valores, semear bonitos sinais do reino de Deus entre nós, porque o reino de Deus acontece ali, onde as pessoas entregam as suas vidas a Deus, vivem em obediência a Deus e servem a Deus. Que nossa vida seja um testemunho vivo de que nossa fé, nossa obediência e nossa comunhão com Deus vale a pena. Que assim seja. Amém. Convido para termos um momento de oração. Assim como estamos, oremos. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Obrigado porque podemos ouvir a Tua Palavra que nos convida a semearmos sinais do reino de Deus entre nós. Usa-nos, Senhor, como instrumentos do Teu reino, para que sinais do amor, da paz, da justiça, da honestidade, do amor ao próximo, do perdão, sejam constantemente semeados entre nós,
de modo que o teu reino cresça aqui entre nós. Usa-nos, Senhor, portanto, de acordo com a tua vontade. Senhor nosso Deus, nós te pedimos por todas as pessoas que estão doentes, que estas pessoas encontrem em ti a força que necessitam, a força da cura, de restabelecer a sua saúde para poderem seguir em frente pela jornada de suas vidas. Amado Deus, olha para todos nós, para os nossos corações e mentes, onde estão guardados os nossos motivos de gratidão, nossas alegrias, mas também tudo aquilo que nos preocupa e nos faz sofrer. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, hoje e sempre, por Cristo Jesus, que nos ensinou a orar quando juntos então dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos ouvir a próxima canção. Queira a estrada conduzir-nos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria, Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Queiram receber também a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz.
Que assim te abençoe o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a todos vocês uma abençoada semana, que Deus possa continuar te usando como sinal do reino de Deus. Semeemos as sementes do reino de Deus entre nós, para que o reino de Deus cresça e se torne cada vez mais real e presente entre nós. Um forte abraço a todos vocês, Deus os proteja sempre. Amém.